Olá pessoal, vamos fazer então uma gravação aqui da aula de molusca, tá? Vamos falar um pouquinho então hoje sobre esse filo, né? O segundo filo mais diverso dos metazoários, aí depois dos artrópodes, tá bom? Então continuando aqui, né? Nós já falamos bastante sobre os filos basais, né, os primeiros filos aqui, que não são tão complexos em termos de estrutura corpórea dos metazoários. A gente falou então da origem, diversificação um pouco do grupo, a gente falou de alguns filos internos, né, já falamos dos plateumintos, falamos dos anelídeos e vamos entrar aqui nos molusca, tá pessoal? Depois eu vou fazer uma aula aí, né? Uma aula na qual a gente vai abordar um pouco, né, esses filos que não são tão diversos assim de metazoários, tá bom? Dentro do grupo dos lofotrocozoários. Então, onde está a molusca? Qual é a posição filogenética, né, de molusca em relação aos outros metazoários? Bom, molusca está numa politomia, né? Ou seja, a relação de molusca com alguns filos aparentados ainda não está muito bem estabelecida, né? Então, por exemplo, anelídeos. Então, quais são esses grupos próximos? Anelídeos e sipúncula. E os Quiptotrochozoa, tá? No qual tem briozoa aqui dentro com filobraquiópoda e foronida, né? Criptotrochozoa inclui também Nemértia. Então a relação entre Criptotrochozoa, né, anelídeos e sipúnculas e molusco ainda não está muito bem estabelecida. Então você tem polistomias aqui, tá? A relação entre esses três grupos, né, não está muito bem estabelecida. Então, você tem uma politomia aqui entre esses três clados. Né? Então, assim, muito dessas relações, pessoal, desses filos de lofotrocozoários, principalmente dentro do trocozoa, polizoa e assim por diante, está definida por caracteres moleculares. Então, esse agrupamento aqui é definido por caracteres moleculares, a relação entre cicliófora, entoprócta, ectoprócta. Essa relação aqui, né, de braquiópoda, foronida e nemértia, também é definida por caracteres musculares, os caracteres moleculares, não musculares, né? Caracteres moleculares. Ok? Então, o livro, né, que a gente segue, que principalmente seria o Hickman, né, Fundamentos Integrados de Zoologia, ele tem, na verdade, ele se abstém de seguir um grupo em específico, então, um autor em específico, um trabalho específico, né, um artigo científico em específico, que resolve a relação aqui. Então ele traz essa falta ainda de compreensão da relação entre essas linhagens, né, colocando esses grupos em uma politomia. Tá, mas de qualquer forma, esses três filos, braquiópoda, foronida, nemértia, molusca, esses três, mais molusca, mais anélida, mais sipúncula, então esses 6 filos aqui, aparentemente são proximamente relacionados, ou seja, formam um grupo monofilético, na qual a característica diagnóstica para ele é a presença da larva trocófora ancestral. Então, a gente já falou da larva trocófora, né, na origem e evolução dos metazoários, tá? Então, a gente falou um pouquinho da morfologia da trocófora. Então, aparentemente, eles compartilham, né, a característica que mantém esses grupos unidos é a presença de uma larva trocófora ancestral, ou seja, a larva trocófora nesses grupos mantém o formato ancestral. Tá, mas isso também não é um caráter tão forte assim, porque a gente vai falar de um outro tipo larval presente em molusca, que são a larva Veliger, ok? Na qual alguns grupos apresentam. Então você pode ter variações mesmo dessa característica. Então, buscar caracteres para agrupar filos em metazoários é muito difícil, ok? Esses grupos evoluíram muito rápido lá no Cambriano, então tem vários motivos, né, dos quais é difícil resolver as relações aqui entre todos esses filos.
São grupos que já se divergiram muito em termos de morfologia, então é muito difícil encontrar aquelas sinapomorfias, né? Seria características derivadas compartilhadas entre os grupos. Ok? Bom, então o Molusca está dentro de Lophotrochozoa num grupo que a gente chama de Trochozoa, né? Ali próximo de Annelida, Sipúncula, Nemértia, Foronida e Braquiópoda. Ok? O que define molusca, principalmente essa camada do manto dorsal. É uma característica, a presença de manto, né? A gente vai ver o que é o manto aqui nessa aula. Então, o manto é uma característica única ali que define os moluscos. Ok? Bom, porém, o molusco é um grupo muito diverso, né? Então, quando a gente olha as formas presentes dentro de molusco, a gente tem uma diversidade bem grande, né? Então, eu vou citar neste momento só as formas que estão aqui dentro. A gente vai olhar as características gerais do grupo, as características mais importantes em termos de evolução do grupo, e depois, né, a gente vai olhar ali um pouquinho para dentro da diversidade. Então, a gente vai falar cada um desses outros subgrupos aqui de molusca, tá? Então, a gente tem aqui, ó, eu vou começar desse ponto, né, então, porque são os padrões de relação. Então, a gente tem os escafópodas, grupos marinhos aqui que vivem enterrados no solo, irmão de bivalvia, né, que tem duas conchas, seria bivalva, né, duas valvas. Cefalópoda, tá? Representado ali pelos polvos, lulas, entre outros. Gastrópoda, que tem uma concha, né, espiralada. E monoplacófora, que tem uma concha só. Tá? Esse grupo aqui todo é chamado, né, de conchífera, porque são grupos que apresentam ali a concha. A gente vai ver a presença da concha em cefalópoda, né? Normalmente em cefalópoda as conchas estão reduzidas, né, em muitos grupos, né? Alguns ainda a gente consegue encontrar uma concha bem desenvolvida, mas na grande maioria a concha está reduzida, chegando até a ser perdida em algumas espécies. Ok? Bom, então assim, a presença de concha é uma das características que agrupa todos esses grupos, né? Escafópoda, bivalva, cefalópoda, gastrópoda e monoplacófora. Depois, fora de conchífera, irmão, né, de conchífera, a gente tem poliplacófora. Depois, numa politomia aqui, solenogastris, caudofoveata, tá? Então, você tem uma politomia aqui novamente, entre conchífera mais poliplacófora, com solenogastris e caudofoveata. Então, a relação aqui entre esses grupos mais antigos também ainda não está muito bem estabelecida. Ok, pessoal? Então, as características de cada um desses grupos a gente vai ver um pouco mais a fundo quando falar sobre a diversidade dos grupos, né? Então, o que define molusca? Tá aqui, tá meio fora aqui da representação, né? Mas o que define o grupo molusca? Então, ó, cavidade posterior do manto com uma ou mais pares de brânquias, tá? Mas isso é bem relativo, porque brânquias não está presente em todas as espécies, principalmente nas terrestres. A presença de rádula, tá? Uma estrutura utilizada para alimentação. Coração compartimentado com átrios e ventrículos, tá? Um coração um pouquinho mais complexo. Uma estrutura que a gente chama de pé, né? Pé muscular. Espículas calcáreas produzidas pela glândula da concha e do manto. A própria presença do manto. E uma redução do celoma e desenvolvimento da hemocélio, tá? Então, isso é algo que está presente ali dentro dos moluscas, né? Então você tem uma redução grande do celoma nesses grupos e o desenvolvimento de uma outra cavidade que é a hemocele, que é a cavidade onde o sangue, né? Então ele não circula totalmente dentro de vasos, o sangue se extravasa para essa cavidade e banha assim os órgãos, levando os nutrientes para eles e gases, tá? Principalmente oxigênio, né? Então basicamente é isso, são as principais características que definem os moluscos. A gente vai ver, né, muitas dessas características depois a presença, algumas são perdidas, outras, né, muitas são perdidas em outros grupos específicos, mas
de uma maneira geral, esse conjunto de características aí, esse conjunto de características que define o filo molusca. Bom, molusca surge lá no período pré-cambriano, né? Então o filo surge aqui, né, no ancestral dos moluscas lá no período pré-cambriano. Logo que esse filo surge, logo ele começa a se diversificar, né? Então, por exemplo, na era paleozoica, a gente tem uma diversificação grande, principalmente de bivalvia, de cefalópoda e gastrópoda. Monoplacófora alcançou uma diversidade um pouco maior aqui no Paleozoico, né? Mas logo muitas espécies foram extintas, sobraram apenas algumas, com uma pequena diversidade que a gente conhece hoje. Gastrópoda é aí o grupo mais diverso, né, dos moluscos atuais. Cefalópoda também alcançou uma diversidade um pouco maior no Paleozoico, mas depois, principalmente no final do Paleozoico e até o meio do Mesozoico, aí, né, essa diversidade caiu, ou seja, muitas espécies do grupo foram extintas e apenas algumas chegaram até o período atual. Já a bivalvia não, você tem uma constante, pelo que a gente encontrou no registro fóssil até hoje, né, você tem um aumento da diversidade, aqui que começa no Paleozoico, e depois essa diversidade aumentou, né, e você tem uma grande diversidade hoje, assim como parecido com a mesma grande diversidade que a gente teve no passado, ali desde o Paleozoico, Mesozoico e até aqui o Cenozoico. Já os outros grupos, pessoal, não alcançaram uma diversidade muito grande, nem no passado, nem no presente, né, como é o caso de Scaphopoda, Solenogastris e Caudofoveata, principalmente. Poliplacófora aí aumentou um pouquinho em diversidade em termos comparativos com os outros clados, né? Talvez seja o terceiro clado aí mais diverso, depois de Gastrópoda bivalvia, e depois a gente teria Poliplacófora, de grupos viventes. Ok? Basicamente isso que a gente tem hoje, mas em termos de diversidade de espécies, Gastrópoda é sim o mais diverso, é o grupo mais diverso. Bom, os molusca. Né? Os molusca apresentam 90 mil espécies e 70 mil fósseis. Tá? Então a diversidade é considerável. Então a gente tem 90 mil espécies viventes, né? E a gente é relativamente fácil encontrar molusca no registro fóssil. Por quê? Porque a concha é facilmente fossilizada, né? Principalmente os conchíferas. A gente tem uma grande diversidade de fósseis aí desse grupo. Ok, pessoal? Ele é, então, os molusca, o segundo maior filo, só perde para os artrópodas, mas aí também a artrópoda não tem como competir, né? A artrópoda tem 1.100.000 espécies, né? 1.100.000 espécies aproximadamente. Vou fazer tracinho aqui para não escrever tudo, né? E você tem 90 mil espécies ali, dá menos do que de 10%, né? Se fizer a comparativa. Então, assim, artrópoda é uma diversidade incrível mesmo. O sucesso evolutivo desse grupo é espetacular. Futuramente eu vou fazer alguns vídeos, mas aí em outras disciplinas, né? Principalmente em Equidizozoa, onde eu vou falar bastante sobre o filo artrópoda e provavelmente eu vou fazer aulas diferentes cada uma das ordens. Gostaria de seguir cada uma das ordens de artrópodas, principalmente de insetos, tá? Que tem uma diversidade extraordinária. E eu gosto muito desse grupo, né? Bom, então, diversidade, uma grande diversidade de fósseis a gente encontrou, principalmente devido à facilidade de fossilização das conchas. Porém, os moluscos são organismos de corpo mole de uma maneira geral, por isso que existem, por isso que na evolução do grupo surgiu a concha, né, essa estrutura mineralizada, protetora do corpo mole, tá? Porém, alguns ainda mantêm o corpo mole, como a gente vai ver, né, os filos os grupos mais basais do filo molusca, né? Então, eles apresentam ainda essa característica ancestral de Lophotrochozoa, que é a presença da larva trocófora com o seu formato ancestral, tá? A gente tem organismos dentro desse filo, desde organismos extremamente simples até organismos bem complexos, né? E alguns são gigantescos, aqueles grandes cefalópodes de profundidade que às vezes, né, acabam sendo encontrados por algumas redes de pesca,
tá? Ou capturados por algumas redes de pesca. Então existe, a gente descobriu há algum tempo, né, que existe realmente em lugares profundos dos oceanos uma diversidade, né, ou na verdade algumas formas de moluscos que são gigantescos do grupo dos cefalópodes. Na hora que chegar lá nessa parte, né, de falar especificamente de cefalópodes, a gente volta nessa questão. Muitos moluscos são lentos, principalmente os terrestres, né, da classe gastrópoda, né, eles são bem lentos. Quem nunca viu uma lesma tentando se locomover, né, então os organismos são realmente lentos. Porém, na água, principalmente os cefalópodes, eles são bem velozes. Né? Você pegar uma lula nadando, um polvo nadando, ele é bem veloz, tá? Mais veloz que a gente tentando nadar. Tá? Então são organismos que não necessariamente são velozes, ou melhor, são lentos, né? Muitos são velozes sim, grandes nadadores, ok? E a diversidade, pessoal, é muito grande em termos alimentares. Muitos são herbívoros pastadores, outros são carnívoros predadores, outros são filtradores, alguns são detritívoros, existem uns que são parasitas, tá? Então a diversidade do filo, né, é realmente incrível, né? Então a gente tem 90 mil espécies, então se espera uma grande diversidade de formas, uma grande diversidade ecológica também, né, dentro de molusca. Tá, pessoal? Então, assim, não é, vocês com certeza já se depararam com os moluscos, muitos já se comeram moluscos, né? Então eles estão entre os invertebrados mais bem conhecidos por nós. Tá? Então eles incluem ali, por exemplo, os caracóis, né? Famosos caracóis ali de jardim que praticamente aparecem, né? Viram até pragas de jardins. Quem gosta de ir na praia e comer os frutos do mar, né? Muitos mariscos são caríssimos, né? Que nunca, todo mundo já viu uma lesma, né? Lesma é bem comum dentro das nossas casas ali aparecer em determinados períodos, principalmente em épocas mais quentes, onde chove muito, né? Lulas e polvos também, a gente gosta de comer lula, gosta de comer polvo, né? Normalmente são organismos que a gente usa na nossa alimentação, principalmente em regiões assim, regiões de mares, né? Perto próximo ao litoral, e são bem caros, tem um valor agregado muito grande. Ok? Então aqui só para vocês olharem rapidinho a diversidade, depois a gente vai entrar nisso, né? Aqui a gente tem uma Laevipilina, né, do gênero Laevipilina, que é um monoplacófora, um bicho marinho. A grande maioria é marinho, então aqui ó, um poliplacófora, tá? As que tem esse formato, a gente vai ver bastante como são formadas essas placas, essas projeções laterais aqui dele que dão proteção. E aqui um solenogástre, um organismo mais basal dentro dos moluscas, né? Aqui o famoso conus. Por que famoso conus? Porque é um dos organismos conhecidos, né? Entre os mais venenosos do mundo. Então, assim, nunca coloque a mão num conus. Se você colocar, é a grande chance que você vai morrer, tá? Não tem antídoto para isso. Se você botar a mão nele e ele te arpoar, ele vai injetar uma neurotoxina e você vai morrer, tá? Então esse bicho, né, os moluscos, principalmente representado por esse indivíduo, por essa espécie aqui, estão entre os grupos mais perigosos do mundo. Tá? Felizmente ele é marinho, raramente você vai encontrar na vida, acho que nunca você vai encontrar na vida, 90%, 99,9% da população humana nunca vai dar de cara com conos. Eu, por exemplo, nunca vi vivo, tá? Porque são bichos marinhos, muitos de profundidade. E aqui um gastrópoda, né? Os gastrópodas que tem o tipo dos conchíferas, né? Com a sua concha espiralada. Um cefalópoda, um escafópoda também, um bicho marinho, né? Marinho. Os bivalvia, né? Aqui as vieiras. E um outro monoplacófora. Tá? Então a gente vai ver bastante desses grupos aqui. Os teredos, que são o terror de todo marinheiro, né? Principalmente que tem barcos feitos de madeiras. Então são chamados de cupins do mar, né? Que seria o quê? Tipo um molusco que come madeira, se alimenta literalmente de madeira. Então ele faz furos aqui no casco dos barcos.
Então, de tempos em tempos, né, os marinheiros, né, têm que tirar esse barco da água, fazer a manutenção do casco, né? Ou seja, retirar os teredos, repintar o casco, né, para evitar, né, colocar algumas tintas e umas coisas que repelem um pouco os teredos, mas não é 100%. Então, com o tempo, você tem que sempre fazer a manutenção, senão você perde o barco. Ele fura o casco inteirinho, apodrece toda a madeira. Tá? Então, são aí os cupins, chamados cupins do mar, os teredos. Vou falar um pouquinho dele. Bom, então como é que é a estrutura corpórea de um molusca, né? Então, como que é dividido o corpo deles? Bom, o corpo deles é dividido em região cefalopediosa, o próprio nome já está dizendo, né? A região cefálica e a parte do pé, tá? E depois você tem a massa visceral, ok? Então, região da cabeça e pé e massa visceral. Então, na cabeça e no pé estão basicamente todos os órgãos de alimentação, órgãos sensoriais, cefálicos e locomoção. Já na parte visceral estão os principais sistemas corpóreos, como o sistema digestivo, circulatório, respiratório e reprodutivo. Ok? Então, se a gente olhar aqui num molusco hipotético ancestral, né, que seria esse organismo aqui, então acredita-se que esse pode ter sido a forma ancestral de todos os moluscos, né? Então, você teria aqui, ó, a divisão do corpo. Então, essa parte, vamos começar inferior, né? A parte inferior aqui, você teria a cabeça e nessa região aqui ventral posterior, você teria o pé. Então, tudo isso daqui, ó, é o pé, tá? Utilizado principalmente para locomoção. E aqui a cabeça, com seus órgãos todos sensoriais, algumas estruturas de alimentação, como a rádula. Ok? O sistema nervoso central e assim por diante. Então, essa região cefalopediosa. E a região dorsal, basicamente, do corpo, é formada pela massa visceral, onde está todos os sistemas corpóreos. Ok? Então, rapidamente, isso daqui acredita-se que seja a forma do molusco ancestral. Então, o molusco já é um organismo que apresenta essa estrutura que é quase exclusiva, na verdade é exclusiva de molusco, que é a presença da rádula, tá? O manto, que também é exclusivo ali dos moluscos. Então, assim, aqui, na verdade, o manto é uma estrutura que protege as vísceras e secreta a própria concha. Tá? É uma massa de tecido que vai secretar ali, vai proteger boa parte das vísceras e secretar a concha. A gente vai ver isso em detalhes em cada um dos grupos, né? Então, em alguns grupos dá para ver muito bem a presença do manto, né? Então, o manto aqui ele é relativamente reduzido, formando aqui uma cavidade. Provavelmente o primeiro molusco era marinho, então ele tinha uma brânquia. Então, na cavidade do manto, nesse caso, está presente as brânquias, tá? Então, esse bicho aqui não tem a torção, que a gente vai falar muito, né? Dos moluscos. Então, você tem a boca na região anterior, o ânus na região posterior, tá? O celoma é extremamente reduzido, então a cavidade celômica ela é exclusiva pro coração, tá? Então a cavidade celômica se restringir muito, ela é pequena, restrita apenas ao coração, e o resto da cavidade é a hemocele, onde o sangue, né, aqui você tem circulação aberta, você não tem circulação dentro de vasos sanguíneos, dentro dessa estrutura aqui, né, que seria, na verdade, dentro dessa cavidade, que seria a cavidade da hemocele, né? Seria a hemocele, na verdade, seria a cavidade. O sangue extravasa para ela e banha os órgãos internos. Ok? Então a gente vai ver daqui a pouco os sistemas desse bicho. Não vou entrar em detalhes aqui. Então vamos olhar primeiro a região cefalopediosa. Região cefalopediosa, né, onde estão os principais órgãos sensoriais. Então aqui, ó, você vai encontrar tentáculos, onde na ponta do tentáculo, para muitas espécies, pode estar presente os olhos, né, os ocelos, ou alguns estão na base aqui dos tentáculos. Você tem outros tentáculos sensoriais aqui na região da cabeça. Você tem a rádula, tá? Que é toda essa, a rádula é toda essa estrutura
com uma base e os dentes aqui, tá? Essa rádula nada mais é que como se fosse uma lixa mesmo, tá? Uma estrutura que ancora uma lixa que está presente os dentes. Então ela fica passando no substrato, raspando o substrato, né? E assim o molusco consegue se alimentar. Ok? Então só para vocês terem uma ideia da região cefalopediosa, deem uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Você tem, ó, a rádula raspando um vidro e ele movimentando os pés aqui, ó. Tá vendo? Os pés ficam, uma hora está na frente, outra hora está na frente, e assim ele consegue se locomover. E com a boca, aqui nessa aqui toda a região da boca, a rádula sai aqui fora e fica raspando, tá? O substrato para ele se alimentar. Então, basicamente, essa é a região cefalopediosa. Utiliza o pé, né, que vai fazendo assim, se arrastando, né, e o molusco consegue caminhar, então se arrastar, tá? E aqui a boca ele utiliza para se alimentar, a rádula, principalmente na boca, que se utiliza para se alimentar. Isso é a rádula, tá, pessoal? Então, quando você observar, você vai ter aqui, ó, uma estrutura que vai ancorar, né, os dentes. Então toda a estrutura é chamada de rádula. Rádula é o que? É os dentes mais esse odontóforo, que na verdade é uma base ali que sustenta o tecido mineralizado. Se eu não me engano, essa odontóforo, eu não lembro exatamente se é tecido mineralizado também ou cartilagem. Eu vou ver isso certinho, depois a gente fala sobre isso. Tá, mas os dentes são, sim, tecidos mineralizados rijos, tá, para raspar o substrato. E tudo isso é ancorado por músculos, que realizam realmente o movimento, né, toda essa estrutura aqui raspadora. Tá? Então é com o músculo que você movimenta e consegue raspar, né, o substrato. Se você olhar a rádula, você retirar a rádula aqui, fizer um corte nela e olhar por cima, nesse sentido aqui, você vai ver isso. Que é a mesma coisa de você pegar ir em uma loja de material de construção e olhar uma lixa no microscópio. Você vai ver o quê? Um monte de, é, um monte de saliências, né? Essas saliências seriam dentes no caso da rádula. Tá? Então essas saliências, aquele tecido mineralizado duro, né, que serve para raspar o alimento. Ok? E aqui em maiores detalhes. Tá? Então a base, que é o odontóforo, e depois os dentes da rádula, né, que serve para raspar, né, o substrato. Ok? Tá? Depois de raspado, ó, o alimento ele é raspado aqui no substrato e ele entra para o interior da boca, depois e é direcionado ao esôfago e assim vai passar pelo trato gastrointestinal. Bom, olhos, então região cefalopediosa, então está nessa ainda, a gente falou na boca, né? Você tem tentáculos, né, bem na base aqui da boca, e você tem também os tentáculos que são prolongamentos, e muitas espécies têm o olho no topo desses dois tentáculos. Isso é muito interessante. Eu acho que isso para dar, algumas espécies têm isso para dar uma ampliação da visão, né? Agora, muitas espécies têm os olhos aqui diretamente conectados à cabeça. Essa espécie aqui não, ó, os ocelos aqui. As células fotoseptoras são concentradas no topo desse tentáculo. Isso é muito interessante. Tá, pessoal? Então muitas espécies têm os olhos aqui no topo desse tentáculo. Acho que é para dar uma amplitude maior, né, na visão, né, desses bichos. Claro que eles não têm grande capacidade visual, grande acuidade visual, e não formam grandes imagens. Isso daí é só para saber se tem luz forte, fraca ou não tem luz nenhuma. Ou seja, para saber se está de dia, está de noite, se tem luz, se não tem luz. Basicamente essa é a função desse conjunto de células fotoseptoras no topo do tentáculo. Então aqui só para vocês terem uma ideia, o tentáculo, né, com os olhos na ponta, é interessante que eles conseguem contrair, né, a musculatura daqui, e esse tentáculo ele pode ser inserido, né, retraído para dentro da cabeça como uma forma de proteção, né? Você colocar o dedo lá, tipo, ele puxa. Quem nunca colocou o dedo tentou, né? Tem muita gente que tem muito nojo, né? Coloca o dedo ali no na cabecinha do caracol, ele puxa o tentáculo para dentro rapidamente como uma forma de proteção, tá?
O pé, né? Então vamos olhar o pé de novo. Então o pé é a região, então aqui você tem a região cefalopediosa, né? A cabeça aqui cefálica e a região do pé. É a região do pé que ele utiliza para quê? Para se locomover. Então o que ele vai fazendo? Você vai tendo ondas de contração muscular, né? E ele também secreta uma grande quantidade de muco para conseguir deslizar sobre o substrato. Então, ó, você quando uma lesma passa, você vê toda aquele muco que forma, né, que sobra, né, da região na qual ela passou. Pode ser um caracol, pode ser uma lesma e assim por diante. Mas basicamente, então ele secreta, ele tem muitas glândulas de muco em toda a base do pé, tá? E também todo sobre o corpo, por quê? Porque muco impede a dessecação, né? Ou seja, impede a perda de água. Tá? Então ele ajuda para ele não ser desidratado, se não se desidratar rapidamente, já que a pele desse bicho é relativamente fina, ele secreta uma grande quantidade de muco. Tá? E ele usa muco para tudo, então para não secar a pele e um muco que é bem liso, né? Basicamente é lipídios e outras coisas, para conseguir deslizar, para manter o substrato liso e ele conseguir deslizar sobre o substrato através de uma onda de contração muscular do próprio pé, tá? Então é assim que esses bichos se locomovem. Ok? Falamos então rapidamente sobre a região cefalopediosa. Vamos falar rapidamente sobre a massa visceral aqui. Ok? Como que funciona, como é o sistema digestivo, circulatório, respiratório e reprodutivo, rapidamente. Bom, molusco ancestral hipotético, então no molusco ancestral hipotético, no sistema digestivo você tinha a rádula, aqui o estômago, então o trato gastrointestinal completo, né? Então até chegar no intestino e o final do intestino acabava aqui na cavidade do manto, próximo à brânquia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, que isso daí provavelmente não era um design muito adequado, né? Porque você tem as fezes saindo exatamente próximo às brânquias. Então isso daqui não era muito eficiente para ele, porque, bom, fezes podem sujar as brânquias e impedir a troca gasosa, né? Então, não era uma arquitetura corpórea muito eficiente esses dois sistemas estarem tão próximos assim, e a gente vai ver o tipo de mudança que aconteceu, né, nos grupos mais derivados, principalmente nas espécies que estão presentes aí hoje, ok? E o que isso se reflete em termos evolutivos. Sistema digestivo, bom, esse bicho aqui, sistema agora sistema respiratório, os bichos que se respiram, os bichos que vivem no ambiente aquático, têm brânquias, né? Então, os primeiros moluscos possivelmente viviam no ambiente aquático, então eles tinham brânquias, e muitos, os terrestres, né? Os moluscos terrestres, eles apresentam pulmões, tá? Então, basicamente isso, essa cavidade do manto é a cavidade que mantém as estruturas respiratórias, então se pode ser brânquias ou pode ser, como a gente vai ver ali, pulmões em outras regiões do corpo ali. Bom, sistema respiratório, então a gente vai ver em detalhes daqui a pouco. O sistema circulatório ele é fechado, né? O sistema circulatório é fechado, você vai ter um coração com 2 átrios e 2 ventrículos, né? E o coração ele está restrito, né? Na verdade ele está presente dentro da cavidade celômica. Então o pericárdio fica na cavidade celômica, então o celoma se reduz apenas para a região do coração, né? E a circulação é aberta, então o sangue ele extravasa para o meio, aqui na cavidade que a gente chama de hemocele, onde ele banha os órgãos. Então não é um sistema circulatório tão eficiente quanto o de outros grupos, né? Que tem sistema circulatório fechado, o sangue circula apenas no interior de vasos. Mas essa arquitetura aparentemente foi eficiente para esse grupo, né? A gente tem, bom, os nefrídeos, né, que servem ali para realizar a excreção, então ele filtra o conteúdo ali da hemocele, retira os compostos nitrogenados, são os restos do metabolismo, né, substâncias que são geradas durante o metabolismo, e excreta elas para a cavidade do manto também. Então tudo cai aqui na cavidade do manto, tanto as fezes quanto a urina e também, né,
na mesma cavidade do ancestral onde você tem o sistema respiratório. Ok? E você tem as gônadas, tá, pessoal? As gônadas aí, algumas espécies podem ser monóicas, outras dioicas. Tem monóicas, você tem, são hermafroditas, então você tem a estrutura sexual masculina e feminina no mesmo indivíduo. E alguns são dioicos, muitos caracóis terrestres são dioicos, a gente vai até ver a reprodução de alguns caracóis terrestres, é muito interessante o tipo de fertilização que acontece, né? Então, muitas das fertilizações, quanto nos aquáticos, normalmente ela é externa, mas muitos têm fertilização interna, tá? Principalmente os terrestres. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ok? E, bom, associado a isso também você tem uma grande quantidade de músculos. Então, o corpo desse bicho é bem muscular, né? Então, você tem aqui, principalmente na região do pé, que é a região onde você tem movimento. Você tem, então, movimentação, né? Você tem muitos músculos bem desenvolvidos. Você tem o sistema nervoso não é tão desenvolvido assim, mas comparado com outros grupos, mas você tem um sistema nervoso relativamente bem desenvolvido, meio a meio, vai, comparado com outros grupos. Você tem aqui um anel nervoso que fica ao redor do trato gastrointestinal, aqui na região anterior do corpo, e os cordões nervosos, o par de cordão nervoso ventral que se prolonga ali por todo o corpo, e dele vai derivando outros nervos que vão coordenar ali os sistemas corpóreos, tá? Bom, para finalizar, esses bichos, né, tem concha, então a grande maioria dos moluscos tem concha, tá? Então, ó, você tem um manto. Então, isso daqui no molusco ancestral, você tinha um manto se prolongando entre o corpo e a concha, né? Aqui esse manto forma essa cavidade, que a gente chama de cavidade do manto, onde está presente a brânquia, no ancestral, né? Então, esse manto aqui é basicamente tecido que forma o limite entre a concha e o interior das vísceras, né? Então, é como se nas nossas costas você tivesse uma camada de tecido dessa grossa espessura assim, que fosse o manto. E aí o manto, ele, ao mesmo tempo que ele forma a separação, né, do corpo, a parte interna, com a parte externa, né, assim, o interior do corpo com o meio externo, ele também vai secretar, né, o epitélio do manto vai secretar essa concha, tá? Concha mineralizada que vai dar proteção ao corpo dos moluscos. Ok? Então isso é um ancestral hipotético. Já eu não vou detalhar de novo todos os sistemas aqui nessa figura, mas o ancestral não tinha a concha espiralada, enrolada. Já os grupos derivados, né, que são os caracóis atuais, ele tem esse espirilamento, não é uma palavra muito certinha, né? Mas ele tem essa curva, né? Então a concha ela se enrolou, tá? Se enrolou e as vísceras, pessoal, foi se enrolando junto com a concha. Então você tem aqui, ó, essa figura não está muito boa, mas tem outras figuras mostrando isso. Boa parte das vísceras estão presentes e espiraladas aqui dentro da concha. Então, principalmente aqui no topo da concha, quando você pega um caracolzinho de jardim, e você vê aqui a pontinha da concha enrolada, dentro desse topo aqui da concha você encontra principalmente as gônadas. Tá, olha que legal aqui, ó. As gônadas, o receptáculo seminal, você encontra grande parte dos rins dele, os nefrídeos, tá? Então os nefrídeos aqui que fazem a filtração da hemocele. Ok, pessoal? Já o estômago está numa parte mais baixa aqui e assim por diante. Daqui saem os músculos que formam o pé, cabeça. Tá? Então, a boa parte das vísceras estão espiraladas aqui no interior da concha, né? Legal isso, né? Então, meio que a concha se integrou de uma forma que é impossível se separar das vísceras desse bicho. Aqui, ó, só para vocês verem no bivalve, isso daqui é o manto. Ó, que ele está levantando aqui com a pinça não, com essa agulhinha. Isso daqui é o manto. Tá? Embaixo do manto estão as brânquias. Então a gente vai ver isso em maiores detalhes nos próximos slides, principalmente quando a gente for falar da estrutura interna de um bivalve. Ok? Então o manto é uma bainha de pele que se estende da massa visceral, né?
Na superfície externa, em muitas espécies, ela secreta a concha, nos conchíferas, né? Então, por isso que é em muitas espécies, porque não são em todas. Porque tem alguns bichos que não têm concha, né? Alguns grupos que não têm concha. Então, esse manto, ele serve como proteção das partes moles, né? Então, ele ajuda a proteger as partes moles como tecido, mas como ele secreta também a concha, que é tecido mineralizado, ele forma toda a proteção do corpo dos moluscos. Aqui, então, a concha que o manto secreta, normalmente a concha ela é grossa, tem vários tipos de mineral ali nela, então você tem várias camadas, ó, a concha, que seriam essas três camadas aqui, a chamada camada periostraco, a parte média chamada camada prismática e a camada nacarada, tá? E depois a gente tem um manto. Então, se você cortar a parede de um bivalve, você vai encontrar então a concha, que tem três camadas diferentes de tecido mineralizado, né? Depois ainda você tem o manto, então tá aqui, isso daqui tudo é o manto, tá? Então isso daqui são o epitélio externo do manto, que dá para ver aqui, e aqui a camada interna do manto, epitélio interno do manto e assim por diante. Então você tem tudo isso daqui é o manto. Então a concha e depois o manto, epitélio interno, parte média, epitélio interno do manto. Depois vai começar as vísceras para cá, tá? Então o manto ele é extremamente importante ali para os moluscos, ele que vai secretar todo esse tecido mineralizado aqui como uma forma de proteção, né? E depois ele mesmo protege as vísceras que vai estar para essa região aqui, ok? E aí as pérolas, né, que as pessoas gostam de gastar dinheiro à toa, né? Gosta de comprar pérola, que é caríssima. Nada mais são que grãos de areia que entram aqui na cavidade, né, dos moluscos e grãos de areia que entra aqui entre o manto e a concha. E aí isso daqui é reconhecido como um corpo estranho. E aí o que o molusco faz? Começa a secretar tecido mineralizado, normalmente nácar, tá? Esse nácar aqui, sobre esse corpo estranho. Então a areia é reconhecida como um corpo estranho, ele começa a secretar nácar ali para tentar isolar esse corpo estranho. E quanto mais tempo esse corpo estranho fica ali na cavidade do manto, maior vai ser a pérola, tá? E consequentemente mais cara vai ser. Ok? Então pérola nada mais é que tecido nácar, né? Secretado por um molusco quando entra um corpo estranho entre a concha e o manto. Né? Então você pode induzir isso, você coloca um grãozinho de areia ali dentro do manto do bicho, com uma pincinha e tal, deixa ele lá vivendo por 10 anos, e aí você vai ter, depois de 10 anos, você vai ter uma pérola. Legal, né? Bom, vamos falar então primeiro, sistema circulatório. A maioria tem sistema circulatório aberto, não são todos. Tá? Os cefalópodes têm sistema circulatório fechado. E por quê? Porque todos os moluscos têm sistema circulatório aberto, só cefalópoda tem sistema circulatório aberto. Isso muito provavelmente está relacionado ao fato que cefalópoda é um grupo rápido, grande nadador. Tá? Ele se locomove rapidamente. Então eles necessitam de uma maior quantidade de energia. Necessitando uma quantidade maior de energia, ele teria que ter um sistema circulatório um pouco mais eficiente. Tá? Então a grande maioria dos moluscos são vagarosos, né? Não se locomovem de uma maneira rápida, então o sistema circulatório aberto é mais que suficiente. Porém, grupos que necessitam de uma maior energia precisam de um sistema circulatório mais eficiente, consequentemente é possível que eles tenham um sistema circulatório fechado, né? O sangue circule no interior de vasos. Tranquilo, pessoal? Então você vai ter, na maioria, né, principalmente no ancestral, isso aqui é um ancestral hipotético, você vai ter aqui hemocele, a cavidade onde o sangue se extravasa, tá? Você vai ter aqui o pericárdio, né? Com os seus átrios e ventrículos. Esse desenho aqui não está muito bom, né? Mas você tem então aqui as artérias. Não dá para ver nem as veias, se eu não me engano, tá? Mas tudo bem, você tem um sistema circulatório. A parte mais importante é que você tem um sistema circulatório aberto nesses bichos. O sangue sai do coração e extravasa para o meio aqui, tá? Dentro da hemocele.
Basicamente é isso que você tem na grande maioria dos moluscos. Sistema respiratório. Eles vão nos grupos aquáticos, né? Você tem brânquias, que também são chamadas de quitenídeos, né? Você pode chamar de quitenídeos ou brânquias, né? Então esses bichos têm essas brânquias aqui, tá? Também chamando de quitenídeos. E nos grupos terrestres, você tem a presença do pulmão. É interessante que eu não achei uma figura que mostre o pulmão do bicho, né? Então eu só mostro os vasos pulmonares. Tá aqui, ó, os vasos que irrigariam os pulmões, né? Então você não tem aqui o pulmão propriamente dito, só os vasos pulmonares, tá? Mas tudo bem. A gente vai falar também dessa presença, né, dos quitenídeos aqui, comparativamente aos grupos ancestrais, onde o ânus está aqui, né, mas boa parte das estruturas respiratórias está na região posterior do corpo. Nos grupos derivados está na região anterior do corpo. Então o que aconteceu? As brânquias estão na parte anterior e os pulmões também na parte anterior, né? E por que isso? A gente vai falar disso daqui a pouco, porque na verdade eu vi uma torção das vísceras nesses bichos também, tá? Não só esse espiralamento, né, formação de uma conchinha espiral, mas também da presença dessa torção corpórea ali das vísceras. E aqui, olha que legal, os bichos terrestres têm essas aberturas aqui, que é o orifício respiratório. Tá? Então isso aqui é o orifício respiratório nos bichos terrestres, né? Nos moluscos terrestres. Então você pegar um molusco e virar de ponta cabeça, um caracol de ponta cabeça, você vai ver um buraco aqui no corpo, né? Esse buraco é por onde entra e sai o ar, tá? Para a respiração deles. Isso aí é chamado de pneumostômio, né? Pneumostômio. Tranquilo, pessoal? E num bivalve, né, um organismo aquático, marinho ali, que tem as suas duas valvas, uma morfologia muito diferente da maioria dos gastrópodes, né, os bivalves. Se você dissecar ele, como eu já te havia mostrado no videozinho aqui, né, na qual você tem o manto, depois você retira o manto, você cortar a membrana do manto, então o que aconteceu? Ele foi cortado a membrana do manto, que estava sobre todas as vísceras, cortou isso daqui, né, com uma tesourinha, veio cortando aqui, né. A próxima estrutura que você vai encontrar, basicamente, são os quitenídeos, ou as brânquias, né. Então tudo isso daqui é brânquia, utilizado para respiração. Você vai ter um canal inalante e um exalante, né? Aqui, ó, sifão inalante, então a água vai entrar por aqui, passar por todo o interior e sair pelo sifão exalante. Então ela entra por aqui, sai por aqui, então ela vai banhar, na verdade, as estruturas respiratórias e alimentares desse bicho. Tá? Então ele vai capturar alimento e realizar trocas gasosas ao mesmo tempo, tá? Com esse movimento da água para o interior do corpo desses bichos aqui. Ok? Então isso daqui são as brânquias, ó. Tudo isso daqui são brânquias. Dá para ver as brânquias aqui, ó. O interessante, pessoal, acho que é a primeira vez que eu vou falar disso, existe um fluxo contra a corrente, né, de água em relação ao fluxo sanguíneo. O que é um fluxo contra a corrente? O fluxo contra a corrente é o seguinte: se a água está vindo nessa direção, o fluxo de sangue vai na direção contrária. Se fosse, então isso daqui é chamado de contracorrente. Se fosse na mesma direção, né, aí não seria contracorrente, seria assim, ó. Então, os do sangue e a água na mesma direção, mas não é assim que acontece, tá? É esse sentido aqui. Isso daqui permite uma maior eficiência na troca gasosa, né? Porque você imagina, o sangue vai chegar concentrado aqui, na verdade, de CO2 e muito baixa concentração de oxigênio. A água vai ser o inverso, muito oxigênio e bem pouco CO2. Então, conforme ele vai passando aqui, ele otimiza as trocas. Por quê? Depois que o sangue está passando aqui com muito oxigênio, vamos pegar o oxigênio primeiro. Desculpa, o sangue com muito pouco oxigênio e a água com muito, mas muito mesmo oxigênio, o que você vai ter? Quando o sangue vier para cá, aqui já você vai ter pouco oxigênio, né? Mas não tanto quanto a que vai sair. Aqui as trocas vão ser intensas. Aqui na frente as trocas vão ser
bem mínimas, mas vai permitir, como aqui tem muito, mas muito oxigênio, o pouco de concentração de diferença que tem entre esses dois, vai permitir um pouquinho ainda de troca. O oxigênio ainda vai vir para o sangue. Tá? Então, o fluxo contra a corrente permite uma troca intensa de gases. Né? Eu precisava colocar uma figurinha aqui em padrões de coloração para vocês verem o fluxo contra a corrente. Talvez eu coloque na segunda parte da aula. Tá bom, pessoal? Então, como que o fluxo contra a corrente acontece nas brânquias? Ó, você vai ter veias aqui, né? Nos veias e artérias aqui no interior das brânquias. Então, acontece o seguinte, o sangue, né? Em cada uma das brânquias, cada filamento da brânquia, você vai ter o quê? Você vai ter isso daqui, ó. Veias e artérias também. Então, ó, o sangue que está nessa principal aqui, ó, vai para essa direção, né? Ou eu não sei exatamente a direção. Vamos fazer o seguinte: o sangue vai sair para cá, vir para cá, tá? Opa, fiz invertido. Que droga, essa seta aqui me atrapalhou. Vamos fazer o contrário. Então, aqui. Fazer o contrário. Talvez funcione melhor. Digamos que o sangue, então ele esquece essa seta aqui. Então o sangue está vindo para cá. De cá ele vem para cá, ó. E continua indo. E vem, depois ele faz o retorno aqui em cima, né? E começa a descer para cá, tá? Só que no meio disso daqui você vai ter vasos também. Então, ó, esses vasos vão permitir o quê? O sangue passar de um lado para o outro. Ó. Então você vai ter o sangue vindo nessa direção e a água vindo no sentido contrário. Então isso seria o fluxo contra corrente. Tá? Então quando a água passar entre os filamentos branquiais, o sangue vai estar no sentido oposto, né, indo no sentido oposto, e assim você consegue otimizar as trocas gasosas. Perfeito, pessoal? Basicamente é isso que é fluxo contra corrente. Tá? E ele é extremamente eficiente na troca gasosa. Bom, vamos continuar. Uma outra característica importante aqui em termos evolutivos das brânquias dos moluscos é o seguinte. Lembra que eu falei no molusco ancestral? O molusco ancestral, você tinha a região anterior do corpo, eu só vou desenhar aqui no cantinho. Aqui, tá? Então você tinha um molusco, o corpo do molusco ancestral era mais ou menos isso aqui. Né? E aí você tem região anterior aqui com as anteninhas, né? Rádula aqui. Tá? E aqui na região posterior ficava o quê? Ficava a cavidade no manto, né? E as brânquias ficavam aqui dentro. Só que o ânus ficava aqui, ó. Se abria aqui na cavidade do manto. Qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte. A água, ela entrava nesse sentido aqui por ambas as direções. Então, se a gente fizer um corte assim e olhar de frente, a gente veria isso, ó. Tá? Essa figura aqui. Então, a água entraria por aqui, banharia as brânquias, tá? E depois as fezes cairiam aqui dentro, né, da cavidade do manto. Só que a água passaria primeiro pelas brânquias e levariam as fezes embora no meio externo do corpo. Tá? Então, você teria, ok, você não suja as brânquias de fezes, né, o que atrapalharia muito a respiração. Mas ao mesmo tempo, isso também não é muito eficiente em termos respiratórios, porque ó, você tem brânquias duplas aqui. O padrão ancestral são brânquias duplas. Então você tem uma brânquia na parte inferior da cavidade e na superior da cavidade. A água que entra banha principalmente as brânquias da parte inferior. As brânquias da parte superior não são muito bem banhadas pela água. Então não há muita troca gasosa aqui. Isso diminui a eficiência do processo. E aí o que acontece em termos evolutivos? Tá? O ânus, ele se desloca. Então, cada vez que o ânus ficar especificamente na parte central, ele se desloca para a parte direita do corpo. E aí aqui é o ânus aqui, ó. Se o ânus se desloca para cá, né?
Ele vai ficar no lugar dessa brânquia. Então essa brânquia acaba sendo perdida. Então olha o que acontece. Você não tem mais a brânquia nesse ponto. Então, isso aqui já é uma característica, já é um grupo derivado. Né? Então a água, agora, ao invés de ela entrar pela esquerda e pela direita, ela vai entrar apenas pela esquerda, banhar as brânquias, as fezes estão caindo aqui, vão ser levadas para fora do corpo. Essa arquitetura aqui, então, na verdade, entra a água pela esquerda, passa pelas brânquias, depois lava as fezes para fora do corpo, ela é mais eficiente do que você ter água entrando pelos dois lados e sair junto com as fezes para a região superior. As fezes são pesadas também, né? E você jogar isso para a região superior é mais difícil de você alcançar esse objetivo se você sair, entrar com a água de um lado, banhar as brânquias e sair para o outro lado com as fezes para fora, tá? Que é a arquitetura do D aqui. Só que mesmo assim, a água nesse ponto não estava banhando muito bem as brânquias superiores. Então qual foi o segundo passo evolutivo? Você perder as brânquias superiores, você ter apenas as brânquias inferiores de um tamanho maior. Então já que a água não está banhando muito bem as brânquias inferiores mesmo, vamos perder elas. Você tem a brânquia inferior de um tamanho maior e agora você tem uma arquitetura, né, do sistema respiratório e digestivo bem mais eficiente, na qual a água entra pela esquerda, banha as brânquias, ocorre as trocas gasosas. Depois a água continua seguindo seu caminho, aqui vai estar cheio de fezes, ela lava a cavidade do manto das fezes. Ok? Então essa é a arquitetura derivada. Apenas você tinha 4 membranas de brânquias, né? 2 da esquerda, 2 da direita, depois você perde uma brânquia inteira, você tem 2 partes de uma. Agora aqui nessa arquitetura você tem só meia, né? Então você perdeu praticamente uma brânquia e meia, sobrou só meia brânquia. Só que essa brânquia é muito maior, a água bate nela, então assim, a troca gasosa é otimizada, concorda? E você tem aqui também ao mesmo tempo a lavagem das brânquias. Então o tubo digestivo, na condição derivada, ele se abre apenas na parte direita, né? E na parte esquerda é onde está presente a brânquia. E você tem dois pontos de entrada, né? Na verdade, um ponto de entrada e outro ponto de saída. Na ancestral você tem 2 pontos de entrada e um ponto apenas de saída. Ok? Da cavidade do manto, né? Bom, é isso. Depois a gente vai olhar nos gastrópodos por que aconteceu a torção e como isso funciona. Sistema digestivo, respiratório. Já falamos sistema digestivo. Sistema digestivo você tem boca, cadê a rádula, né? Aí você tem glândulas salivares, várias glândulas anexas do sistema digestivo, estômago, ânus, e o ânus se acaba normalmente na cavidade do manto na região posterior, isso nos ancestrais, tá? Nos derivados, vamos ver se eu tenho aqui, não tenho, uma figura mais futura, tá? Nos derivados, o corpo torce e o ânus se acaba aqui próximo da cabeça. A gente vai ver isso daqui a pouco. Sistema nervoso. Sistema nervoso, você tem aqui, que dá para ver nessa figura, o anel dorsal, né? O anel nervoso em volta do trato gastrodigestivo. Você tem gânglios cefálicos aqui também, tá? E você tem, né, os dois cordões nervosos ventrais, né, em vertebrados. Então o cordão nervoso é ventral, que se prolonga por todo o corpo, ok? Bem na região ali do pé, ok? E você tem ali ao longo do corpo, né? Você tem ao longo do corpo aqui vários pares de gânglios, né? Com cordões nervosos conectivos. Então você tem ao longo do corpo aqui vários pares de gânglios, né? Gânglios e nervos saindo dele para o interior do corpo, né? Para inervar ali os órgãos, os tecidos do corpo. Ok? Sistema excretor. Basicamente você vai ter sistema excretor aqui, né? Você tem do tipo metanefrídeo, né? Então já é um sistema um pouco mais complexo, né? Não é o protonefrídeo, é metanefrídeo, né? Um sistema formado por nefrídeos mais complexos, mais derivados em termos evolutivos, né? E esses nefrídeos aqui, né, formando um grande rim,
conjunto desses nefrídeos forma um grande rim, que vai filtrar ali a hemocele, né, os líquidos da hemocele, o sangue que está presente na hemocele, e você vai ter basicamente esses nefrídeos acabando, aqui não está mostrando essa figura, mas acabando na cavidade do manto. Né? Então, tanto o ânus quanto esses nefrídeos, aqui o ducto dos nefrídeos, eles acabam aqui na cavidade do manto, depois a água lava tanto as fezes, quanto, né, naquela arquitetura que a gente já mostrou, quanto a urina e leva isso para o meio externo. Ok? Sistema reprodutor. Muitos dos bichos, né, muitos das espécies são dioicas. Então você tem um macho e uma fêmea. Então a gente vai ver as particularidades da reprodução em cada um dos grupos de molusca, né? Então a grande maioria é dioica, mas existe algumas espécies monóicas, né? Ou seja, hermafroditas, na qual ela tem tanto gônadas femininas quanto masculinas. Tem um sistema reprodutor, parte do sistema reprodutor masculino e feminino no mesmo indivíduo. Ok? Na reprodução, você tem, né, metamorfose. Então, primeiro, o início do desenvolvimento acontece para uma larva trocófora. Algumas espécies, depois da larva trocófora, formam uma larva chamada Veliger, tá? Que também é exclusiva, se eu não me engano, de molusca. A larva Veliger. E depois outra mudança de forma e você vai ter a formação do indivíduo adulto, tá? Do molusca adulto. Ok? Não vou falar de novo da forma da larva trocófora, essa daqui é a forma de uma larva Veliger. Quem que tem larva Veliger? Principalmente os gastrópodes e os bivalves, tá? Tem essa larvinha aqui, essa daqui é a estrutura de uma larva Veliger, que também não vou entrar em detalhes sobre isso. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu ia falar para vocês na primeira parte da aula, né? Que eu tinha para falar para vocês na primeira parte da aula. Na segunda parte, a gente vai falar especificamente sobre os principais grupos, né? Que seriam as principais classes, né? As principais classes aí de molusca. Ok? Obrigado, pessoal. Então, até a segunda.